Olá, como está você? Eu sou Vivian Zanetti, psicóloga do Centro Educacional Balão Mágico. Continuando nossas falas a respeito de como lidar com as crianças, hoje nós vamos falar sobre sanções por reciprocidade. Você já ouviu falar sobre isso? Piaget pressupõe que as crianças cometem erros, as crianças fazem arte, e algumas vezes a gente precisa usar de formas de repreendê-las, de fazer com que elas percebam que agiram mal. E Piaget, assim como todos os educadores, são contra bater, brigar, gritar, né? E ele então desenvolveu o que ele chamou de sanções por reciprocidade, que são formas de agir, atitudes e palavras que a gente pode usar para fazer com que a criança se dê conta de que agiu mal. As sanções por reciprocidade, elas têm por objetivo fazer compreender aquela criança que, entre aspas, é culpada, que o elo de solidariedade entre ela e as pessoas foi quebrado. Aquele elo de amizade, aquele elo de cumplicidade foi quebrado no momento em que ela agiu mal. Então, esse é o segredo, né, do funcionamento legal das sanções por reciprocidade. Elas estão diretamente ligadas ao que se deseja sancionar, aquilo que a gente quer mudar, né? E com o ponto de vista do adulto, não sob o ponto de vista da criança, para que a criança entenda qual é o ponto de vista do adulto. Então, as sanções por reciprocidade, elas têm como objetivo motivar a criança a construir por si mesma uma regra de conduta, ou regras de conduta de uma forma geral. Ela vai ser levada a pensar que ela poderia ter agido diferente e vai começar a usar isso no dia a dia, a partir da repetição dos acontecimentos. E justamente isso acontece por quê? Porque o adulto faz com que a criança discuta o ponto de vista dela e perceba também o ponto de vista do adulto. Eu queria fazer tal coisa, mas o adulto vai dizer sim, mas a consequência disso é tal coisa. Então, há essa coordenação de pontos de vista e isso faz com que a criança cresça e diminua atitudes inadequadas. A primeira sanção, então, prevista pelo Piaget é a exclusão temporária ou permanente do grupo. Então, o que acontece? Quando uma criança age mal, ela vai ter a chance, ela vai poder escolher entre ficar na situação e agir corretamente ou se retirar da situação. Então vamos supor que uma criança esteja se comportando mal na hora do jantar, batendo no prato, botando comida para fora, não se comportando bem, às vezes fazendo barulho, as pessoas não conseguem conversar. Então os pais vão parar tudo e vão dizer: você tem duas opções agora. Ou você fica conosco, janta conosco, que a gente sabe que tu consegue. Eu sei que tu consegue jantar bem legal, tu sabe comer bonito, tu sabe comer sozinho, tu sabe comer com elegância. Ou tu ficas conosco e faz como a gente sabe que tu sabe fazer legal, ou tu vai sair da mesa, vai esperar lá no teu quarto e depois tu vai jantar separado. Ou também tem uma outra opção, tu pode jantar separado lá na cozinha. Mas se tu quiseres ficar conosco, em nossa companhia, isso nos daria muito prazer, tu podes continuar conosco. Nesse caso, a criança vai ter que decidir entre duas coisas que desagradam a ela, né? Mas ela vai decidir e podem ter certeza, as crianças querem estar com os pais. Então, provavelmente ela vai optar por ficar com as pessoas à mesa. Ela pode testar, né? Dizer que vai ficar e não se comportar bem, e aí os pais precisam também levar a efeito o que foi prometido. Ou ela fica e se comporta, ou ela sai da mesa. Nos casos em que a criança sai da mesa ou fica, né, perde a chance de ficar na situação que queria, mas porque não está se comportando adequadamente, também é muito importante que ela possa voltar à situação a partir do momento que ela se compromete a continuar agindo bem. Então, a criança decide quando ela vai voltar. E a gente diz isso. Quando tu sentir que tu já consegues vir para a mesa e jantar conosco bem certinho, como a gente sabe que tu consegue, tu podes vir, não precisa esperar eu te chamar.
Então, geralmente a criança vai querer estar na companhia do adulto, vai querer estar com as pessoas, vai querer estar jantando e vai optar por isso ali, mas precisa que os pais sejam bastante firmes em suas colocações. A segunda sanção por reciprocidade é apelar para a consequência direta e material do ato. Então, mostrar à criança as consequências do ato inadequado dela. Então, por exemplo, uma criança que mente. O adulto precisa dizer, vai chegar um momento em que tu vai querer me contar uma coisa de verdade e eu não vou mais acreditar em ti, porque tu mentiu para mim. Isso não foi legal, tentou me enganar e isso faz com que eu perca a confiança em ti. Então isso mexe com a criança e vai fazer com que ela repense essa questão. E é claro, de novo, né, repetindo algumas vezes durante a vida dela, durante o crescimento dela, a gente vai, sempre que acontecer uma mentirinha, a gente não vai deixar passar como mentirinha, a gente vai conversar e mostrar para ela a importância. Vai chegar um momento que tu vai querer muito me contar uma coisa e essa coisa é meio esquisita e eu não vou acreditar em ti, porque tu está acostumada a mentir para mim. Então a criança repensa nesse caso. Também tem o caso, por exemplo, crianças que brincam na piscina, por exemplo, e gritam por socorro, brincam que estão se afogando. É muito importante parar tudo e vai lá e conversa com a criança. Agora tu tá brincando, tá fazendo, eu vim aqui, achei que tu estava em maus lençóis, que tu estava te afogando. Já imaginou se acontece de verdade, eu vou ficar lá fazendo o que eu estava fazendo e vou achar que tu tá brincando e tu vai poder te afogar. Então não faça isso. Mostrar para a criança a consequência da atitude dela. É apelar para a consequência direta e material da atitude que ela tomou. A terceira sanção por reciprocidade é privar a criança daquilo que ela usou mal. Então, mesmo um bebê que está recém-sentando, ele pega um brinquedinho e bate no chão. Pega o pianinho que ganhou da vovó e bate no chão. A gente vai lá, pega o pianinho e mostra para ela, segura os dedinhos dela e mostra como que se toca piano. No que a gente sai, a criança pega o piano e joga de novo no chão, bate no chão. A gente vai lá pela segunda vez e ensina. Na terceira vez, se a criança continua batendo com o piano, a gente tira. Tira o piano e diz, eu sei que tu consegue usar o piano bem direitinho. Quando tu sentir que tu vai conseguir tocar o piano como eu estou te ensinando, então eu vou te devolver o piano. De momento, eu vou deixá-lo guardado. Quanto menor a criança, tu pode, né, de repente, num momento seguinte, já devolver para a criança. As crianças maiores, elas vão dizer, agora eu já consigo brincar sem quebrar o brinquedo. Porque elas já falam, né? Uma criança maior já fala, já raciocina. Ou então eu já consigo brincar no parque com meu amigo ou com meu irmão sem bater nele, né? Eu já consigo fazer as coisas corretamente. Então, aí a criança decide quando ela vai voltar, quando ela vai ter novamente acesso ao brinquedo ou à brincadeira. Claro que existem crianças que às vezes desafiam a gente, dizem que já conseguem, voltam e continuam agindo mal. Então, de novo, tem que tirar o brinquedo ou parar com a brincadeira ou excluir a criança da brincadeira. Agora tu vai sentar ali um pouquinho e vai pensar bem no fundo do teu coração. Quando tu sentir verdadeiramente que tu já consegue voltar e fazer essa brincadeira sem machucar os colegas ou fazer isso, né, sem fazer a coisa inadequada, você vai poder voltar. Tu me avisa, mas tu tem que me avisar quando tu sentir que é bem verdadeiro. Em alguns casos muito raros, assim, a criança insiste muito, então perde a chance de vez. Aí ela realmente perde a coisa que ela usou mal, perde a chance de participar da brincadeira até no dia seguinte, até que se forme uma nova situação. Mas em alguns momentos, depois de algumas insistências, se a criança não modificou o comportamento, ela perde a chance. Nesse caso também é bem importante que sempre a punição ela tem que estar associada diretamente com aquele ato que foi feito inadequadamente. Então não é dizer agora porque tu quebrou o piano vai ficar sem televisão. Geralmente essa privação tem que ser diretamente relacionada com aquilo que a gente quer que a criança modifique. Não é proibir uma coisa que não tem nada a ver com essa situação agora aqui. Porque a criança precisa fazer essa associação.
quanto menor a criança, menos capacidade ela tem de fazer essa associação. Se eu bater, vou perder, né? Então ela precisa conseguir fazer essa relação. Quanto mais ela relacionar e quanto mais estiver relacionado, que ela perca a chance de usar aquilo que ela está querendo usar ou fazer ou brincar, mais efeito vai ter essa sanção. Outra sanção bem interessante, que deve ser bastante utilizada pelos adultos, é a reparação. A criança, né, todos nós em algum momento já derramamos um suco em cima da mesa, já quebramos um copo, já deixamos cair alguma coisa, então acidentes acontecem. E a gente percebe que muitas crianças acabam sendo punidas porque agiram, né, acabaram deixando acontecer algum acidente. Qualquer tipo de acidente que aconteça, a criança deve ser convidada a fazer a reparação daquilo ali. Então, se ela derramou o suco, não tem problema, vamos lá, vou te ajudar, vamos pegar um pano de chão e um pano de mesa para que tu possa limpar aqui a mesa com esse pano, agora seca lá no chão com esse outro pano. Então, tu está ensinando a criança que pano que se usa para a mesa, que pano que se usa para o chão, e tu está dando chance a ela de reparar aquele erro que ela fez. Ao invés dela se sentir humilhada porque ouviu coisas do tipo desastrada, olha, tinha que ser tu mesmo, ela vai perceber, internalizar, eu sou capaz de resolver pequenos problemas, eu sou capaz de reparar meus próprios erros. Isso acrescenta no ego da criança. Então é muito importante permitir que a criança possa fazer a reparação. Na escola, às vezes acontece, um vai lá e estraga o trabalho do outro. Então a gente faz com que os dois conversem, vejam como que podem fazer para ajudar o amigo a arrumar o trabalho, se dá para colar, se o amigo vai ter que fazer novamente, e certas coisas que dá para que as próprias crianças possam resolver. Uma criança, por exemplo, fala chorando, né, que o outro estragou, então que o outro estragou o trabalho dele, ou quebrou o brinquedo dele. Fazer com que os dois juntos encontrem soluções e que aquele que causou o dano possa participar ativamente de refazer, de reparar o erro que foi cometido. Então, com relação à reparação, quando as crianças não têm medo de serem punidas, elas se manifestam espontaneamente e fazem a reparação. Na escola a gente percebe muito isso. As crianças, elas são habituadas a ver os colegas fazendo pequenas reparações quando derramam suco, quando derrama um lanche, quando cai alguma coisa. Eles já se acostumam e já sabem onde está o pano, onde está a vassoura e já vão por si só fazendo a solução. E, ao contrário da criança se guardar, ficar se sentindo inadequada, se sentindo humilhada, com a reparação ela vai à luta, ela aprende que ela é capaz. E é claro que é fundamental, até pelo que a gente vai falando, fica claro que para que as sanções por reciprocidade funcionem de fato, é preciso que haja uma relação de afeto e de cumplicidade entre os adultos e as crianças, entre os adultos e os adolescentes, né? Entre os adultos e seja lá quem for, às vezes até um funcionário, meu chefe, para quem for que tenha acontecido alguma coisa, se eu tenho um jeito de lidar com essa pessoa de igual para igual, com educação, com bom senso, eu vou ajudar essa pessoa a conseguir fazer a reparação e fazer com que ela se sinta bem. E o mais interessante da reparação e de todas as sanções por reciprocidade é que esses valores morais vão sendo construídos pela criança. Ela vai se dando conta do ponto de vista do outro, vai se dando conta de como que a atitude dela pode ajudar ou prejudicar as outras pessoas. Então os valores morais vão sendo construídos interiormente através da interação da criança com o meio, com as pessoas com as quais ela se relaciona.